todos vós que estáis, aí as duas palavras importantes, cansados e sobrecarregados. A que ele se refere? Será que é cansado e sobrecarregado por causa do trabalho árduo? A Palestina do primeiro século, de fato, era um local de trabalho pesado. Os discípulos de Jesus passavam noites pescando lá no mar, voltavam de madrugada, precisavam limpar as redes, às vezes vazias. Sim, não era uma vida muito confortável, era uma vida muito desgastante, sem conforto, sem tecnologia, tendo que percorrer longas distâncias. Sim, havia muito cansaço, mas não é esse cansaço que o Senhor Jesus está destacando aqui. Eu creio que a melhor maneira de entender essas duas palavras, cansado e sobrecarregado, é entender a relação que havia em Israel naqueles dias entre o peso que as pessoas carregavam e o sobrepeso que elas recebiam depois. Porque essa é a ideia. Cansado diz o seguinte, exausto. Exausto. A pessoa que está na lona, está no chão, ele não aguenta mais carregar aquele peso. E aí, quando ele fala sobrecarregado, diz alguém chega e coloca mais um saco de cimento em cima. Ou seja, o sujeito já está no chão, ele já está no limite da exaustão, ele não tem mais força nenhuma. E aí alguém ainda chega e coloca mais um peso extra para esmagar ainda mais. Eu entendo que essa relação entre esses dois termos pode ser compreendidos quando nós lembramos que, em primeiro lugar, o grande peso que o ser humano carrega são seus próprios pecados. Não tem nada mais pesado para carregar que os nossos pecados. Tem a ver com as nossas culpas diante de Deus. Tem a ver com aquilo que nós sabemos que nós fazemos. É muito frequente nós tentarmos esconder os nossos defeitos dos outros e os nossos pecados, mas nós não conseguimos esconder de nós mesmos. E lá no fundo nós sabemos as nossas falhas, nós sabemos os pontos cinzentos do nosso caráter, nós sabemos onde residem aquelas práticas, aqueles pensamentos, aquelas atitudes que não agradam a Deus de hipótese nenhuma. O pecado é o maior peso que o ser humano carrega. Nada é tão destrutivo. O pecado destrói tudo o que há de bom na criação de Deus. É por isso que ele é tão terrível. Porque ele destrói, ele perverte, ele polui, ele emporcalha, se eu posso usar esse termo. Tudo aquilo que é de bom na criação de Deus. O pecado destrói os relacionamentos entre as pessoas. Quer seja nos casamentos, quer seja nos relacionamentos de amizade, quer seja pais e filhos, patrões e empregados, os relacionamentos são afetados pelo pecado. O pecado destrói um chamado que Deus nos deu, que é o chamado de fazer diferença na sociedade. Porque, via de regra, nós vamos atuar na sociedade de forma egoísta, tentando de alguma maneira nos beneficiarmos e não servirmos. Acima de tudo, o pecado destrói o nosso relacionamento com Deus. Porque homem nenhum consegue viver sem se relacionar com Deus. Pessoas sempre se relacionam, mas uns se relacionam de forma amistosa e outros brigando. Isso não deixa de ser um relacionamento. O pecado torna Deus um ídolo. Um ídolo que as pessoas tentam manipular a seu bel prazer, para a sua vantagem pessoal. O pecado é algo que nós carregamos por toda a nossa vida. Nada é tão pesado, nada é tão destrutivo quanto o pecado. Então o que é essa sobrecarga? A sobrecarga tem a ver justamente com a religião legalista. A religião dos escribas e fariseus do primeiro século havia se tornado uma religião extremamente legalista. Veja, o Antigo Testamento não é assim. O problema não está na lei. A lei de Deus é boa, é agradável, é perfeita. A lei restaura. O Antigo Testamento tem inúmeras alusões aos benefícios que a lei produz na vida dos homens.
Mas o mau uso desta lei, que foi perpetuado durante esses séculos antes de Cristo, principalmente o segundo, o primeiro século antes de Cristo, produziu uma religião extremamente legalista. Estima-se que os judeus do primeiro século cultivavam cerca de mais de 600 mandamentos, entre ordenanças, mandamentos bíblicos, e ordenanças que eles próprios haviam estabelecido para si. Um deles, por exemplo, que é inclusive questionado, pelo qual eles questionam Cristo em algum momento, é aquele famoso comer sem lavar as mãos. O comer sem lavar as mãos foi elevado pelos judeus à categoria de um mandamento, que se fosse quebrado, a pessoa não poderia se relacionar com Deus. Já imaginou? Já é difícil decorar 10 mandamentos, né? Que tal decorar 600 e tantos, né? Tadinha das crianças, né? Fala aí o mandamento 352, né? Ia ter um pouco de dificuldade. Quanto mais observar. Se lembrar, se decorar já seria muito difícil, imagine praticar, imagine observar isso com todo aquele rigor, com toda aquele anseio de que seria o único modo de poder agradar a Deus, observar. É claro que então eles começam a encontrar os jeitinhos para poder burlar essas coisas, porque eles mesmos percebiam que não era possível observar tudo aquilo. Então eles mesmos também encontravam subterfúgios para conseguir. O mais famoso deles é aquela questão que eles faziam em relação ao sábado. Disse que os fariseus usavam uma espécie de um mecanismo para poder cumprir o sábado. Havia uma distância que os judeus podiam percorrer no sábado, mais do que isso, então era a quebra do sábado. Vamos dizer aqui que era 1 quilômetro. Então eles podiam caminhar 1 quilômetro no sábado, só para questão de exemplo. Então, para poder andar um pouco mais do que 1 quilômetro, no dia anterior ao sábado, disse que alguns judeus pegavam um objeto pessoal deles, uma capa, vamos dizer assim, um guarda-chuva, né, alguma coisa de uso pessoal, percorria 1 quilômetro, colocava lá aquele objeto e deixava lá. No dia seguinte, no sábado, então ele fazia o seguinte raciocínio e exercício. Ele dizia, eu posso caminhar 1 quilômetro da minha casa até algum lugar. Pois muito bem, ele saía da casa dele e ia até onde ele deixou aquele material, equipamento, uma capa, uma roupa. Então ele andou 1 quilômetro. Ele dizia, isso aqui é a minha casa. Eu cheguei em casa, posso andar mais 1 quilômetro. Então, fazia valer 2. E depois ele voltava até onde estava a capa. Dizia, não, só voltei para casa. Mas ainda posso voltar para minha casa, que tem mais de 1 quilômetro. Uma maneira de dar um jeitinho na legislação. Isso é típico de legalista também. Ele vai encontrar alguma maneira de poder não fazer aquilo, mas sem se sentir culpado por não fazer aquela exigência. A questão é justamente essa. A religião, que era para aliviar as pessoas do peso do pecado, havia se tornado numa sobrecarga, num peso ainda maior. Então o sujeito já estava na lona por causa dos seus próprios pecados. A religião chegava e dizia, carrega mais esse saco de cimento aqui. Leva mais isso aqui também. Não é exatamente o que a religião faz até hoje. As pessoas chegam quebradas às igrejas, sem nada de condição, e eles dizem, doe o resto do seu dinheiro para você poder ser abençoado por Deus. Faça mais isso, faça mais aquilo outro. O sujeito está na lona, carregue mais esse saco de cimento aqui, e aí Deus vai abençoar você, e aí Deus vai abrir as portas do sucesso para a sua vida. Isso é sobrecarga.